Bora lá? Vamos começar? Só falta um pouquinho do material extra, só essa questão 10. Do material extra. Tem a sua apostila. Quem sabe a gente não dá uma olhadinha para ela. Vamos lá. Vamos caminhando aqui. Ó. Na questão 10, nós temos uma baguncinha. Veja se você concorda. Porque o cara misturou cosseno de 2x com cosseno ao quadrado. Sidão, não foi você que errou na digitação, não? Não foi. Mas você nem está sofrendo muito. Talvez você sofra quando você perceber que ele disse resolva e não explicitou o universo. Portanto, fica subentendido que ele quer que você resolva em R. Ou seja, dê infinitas voltas no ciclo, procurando arcos com medidas em radianos que satisfaçam essa igualdade. Não, tudo bem, vamos lá. Tenha fé. Eu tenho muita fé em você. Você estudou hoje cosseno de 2x assim. E naquela questão que eu até dei uma desprezadinha, a gente escreveu cosseno de 2x em função de cosseno de x. E ficou assim, lembra? 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Sendo assim, nós podemos reescrever essa equação com uma única incógnita trigonométrica, por assim dizer, que vai ser o cosseno de x. Não tem essa misturinha com o cosseno de 2x. Bom, se dão isso, é bom? Excelente, excelente, nossa. Agora ficou fácil resolver. Se você sentir necessidade, você pode até mudar a incógnita, pode chamar cosseno de x de t ou de c, mas não precisa. Vamos seguir assim com valentia. 2 cosseno ao quadrado mais 6 cosseno ao quadrado, 8 vezes cosseno ao quadrado de x. Esse menos 1 soma com 1 aqui no segundo membro da igualdade, e a gente conclui que o cosseno ao quadrado de x é igual a 2 oitavos, ou 1 quarto. Por um acaso você deu um pause antes de mim? Ou te deu uma mega preguiça? E você falou, vai, Sidão, faz você. Olha. Bom, de cosseno ao quadrado de x igual a 1 quarto, você tem duas possibilidades. Lembra? Você vai concluir que o cosseno de x pode ser mais meio, que era a óbvia, mas você não pode esquecer, esse expoente par é danado, que o cosseno de x podia ser menos meio. E o seu quadrado continuaria valendo 1 quarto. Olha que maldade. Bom, e agora você vai pensar assim, Sidão, o que eu faço para entender quem são esses caras aí, hein? Ah, seria bom a gente dar uma olhada numa simetria. Você não acha? Olha aí, achei um ciclo para a gente esboçar um pouquinho. Então, cosseno mais meio, olha, cosseno mais meio, não, rouba aí um pouquinho. Tá meio fora de lugar aqui, né? Mais meio, tá mais ou menos aqui, né? Então, cosseno meio teria um representante aqui do primeiro quadrante e um representante lá do quarto quadrante. Lá na tabela, em graus, você vai falar dos 60 graus. E vai falar do 360 menos 60, 300 graus. Mas a gente tem que ver isso em radianos. Então você foi lá em π sobre 3 e 2π menos π sobre 3, achou esses dois caras. Olha só, isso na primeira volta. Mas a gente tem que falar de infinitas voltas. Mas vamos com calma. Então já dissemos na primeira volta, pelo menos, quem teria cosseno meio. Mudando a cor para esse super laranja. Cosseno de x igual a menos meio. Cosseno de x igual a menos meio, cadê aqui? Vamos supor que fosse esse. Não dá bem menos meio, né? Mas só para não ficar feio. Eu teria um cara do segundo e um cara do terceiro quadrantes, ambos da família 60 graus, que seriam 180 menos 60, 180 mais 60. Só que isso em graus. Em radianos, π menos π sobre 3 e π mais π sobre 3. Olha só que interessante. Esses quatro caras na primeira volta satisfariam o que foi pedido. Quando a gente tem que dar infinitas voltas, a gente
pode, lembra? Quando ele fala assim, resolva em R, fazer uma maracutaia. Pegar cada um desses e falar assim, ó, a partir de você eu vou acrescentar infinitas voltas. Mais infinitas voltas. E poderia dar a resposta assim, roubada a beça. Mas por que roubada então? É porque tem uma forma melhor de dar a resposta, mas essa seria a correta. Pega os caras da primeira volta e simplesmente vai lá e escreve cada um desses mais K2π com K pertencente a Z. Tudo certo. Mas aí você começa a sacar umas coisas. Fala, puxa vida, esses caras são de uma mesma família. Então, esses dois aqui são diametralmente opostos. Então eu poderia escrever uma fórmula só que daria conta dos dois. Lembra? Eu começo com esse, por exemplo, e falo assim, se eu pegar esse cara e dar saltinhos de meia em meia volta, eu saio desse, caio nesse. Saio desse, volto para esse. E assim for descrevendo os infinitos arcos com essa qualidade. Esses dois são da mesma família 60 graus, então também são diametralmente opostos, e eu poderia pegar esse cara e falar, olha, a partir desse, se eu der saltinhos de meia em meia volta, eu saio daqui, meia volta, passei por esse. Mais meia volta, voltei para esse. Então, com essa fórmula azul, eu descreveria os elementos do segundo e do quarto quadrantes. Então, com duas formulinhas, eu já mataria a charada. E, melhor que isso, agora eu vou fazer a terceira e última das alternativas para dar a resposta. Possivelmente você enxergaria no seu celular, é boa, no seu vestibular, assim, ó, a resposta. X igual a mais ou menos π sobre 3 mais K vezes π com K pertencente a Z. A gente já fez isso na aula de equações, mas só para te lembrar, esse cara, o 5π sobre 3, ele é côngruo, mora no mesmo pontinho, tem imagem no mesmo ponto do ciclo trigonométrico. Ele é côngruo ao menos π sobre 3. Essa seria uma maneira bem comum numa questão do tipo teste para colocar a resposta. Quem sabe? Certo? O que importa aqui é que você pegou uma equação mega legal, mega complexa para terminar o nosso materialzinho extra. Nosso material extra tem uma tarefa interessante. Se você desejar, cumpra essa tarefa também, além da tarefa da nossa apostila, ok? Mas a nossa apostila tem lá uns problemas legais e agora você já estaria pronto, já estaria pronta para enfrentá-los. Vamos dar uma olhadinha juntos? Não primeiro. Pode ser que eu aumente minhas dívidas, não tem problema. Mas vamos olhar nesse primeiro aqui. Lá no seu caderno 4, página 230. O cabra chega assim e fala, ó, considere o quadrilátero ABCD inscrito em uma circunferência tal que a diagonal AC do quadrilátero é um diâmetro, isso vai ser mega importante, hein? É um diâmetro da circunferência. Nessas condições, ele dá as medidas de AB, BC e CD, o seno da medida do ângulo A desse quadrilátero vale. O primeiro desafio dessa questão, veja se você concorda, é que não há figura. E produzir essa figura nem sempre é simples. Então, vamos juntos olhar para ela. Olha só, eu tenho um quadrilátero inscrito, os seus vértices pertencem à circunferência, é isso que caracteriza a nossa inscrição. Ele fala mais, a diagonal AC é um diâmetro da circunferência, então O é centro da circunferência, e ele dá as medidas AB 4, BC 2, CD 3, ele não dá essa medida AD, não sei se vai ser importante, a gente já vai descobrir. Ele pede o seno da medida do ângulo A, que é esse. E tem uma coisa que ele não fala lá, e que tem aqui nessa figura. Veja se você nota o que é. Dá uma olhadinha.
Se você pensou nesses ângulos retos aqui, sensacional. Mas aí você volta para o seu curso de geometria plana, lá no setor B, e lembra do seguinte: esse arco de circunferência mede 180, então esse ângulo central mede 180, e o ângulo inscrito que o enxerga mede metade do arco, metade do ângulo, portanto mede 90, e vice-versa. Por isso esses dois angulinhos aqui são ângulos retos. Isso vai salvar a lavoura total. Deixa eu limpar um pouco essa figura. O cara quer o seno do nosso ângulo A. E o que a gente vai fazer aqui é pensar o seguinte: pô, esse ângulo A não é ângulo de um triângulo retângulo. Não tem como eu fazer cateto oposto sobre hipotenusa. Mas o ângulo A, ele é a soma de dois ângulos que na minha figura estão nomeados assim, alfa e beta, dos quais possivelmente eu consigo seno e cosseno, porque eles são ângulos internos de triângulos retângulos. Salvou a nossa vida. Olha só, você hoje pensou naquela relação do Minha Terra tem Palmeiras, ou naquela que o seno começa com seno e você faz sem cos, aí troca os ângulos, sem cos, né? Alfa, beta, depois beta e alfa, sem trocar o sinal. Se aqui é uma soma, aqui é uma soma. Lembrou? Até que é bacana, hein? Então, se você conseguir o seno e cosseno de alfa e beta, matou a charada. Você pode até alegar, pô, mas eu preciso da hipotenusa, que é a medida da diagonal AC. Sensacional. Então você vai lá, vamos mudar a cor, vai para o triângulo ABC e fala assim: no triângulo ABC, eu posso descobrir a medida da diagonal AC. Eu faço AC ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então AC mede raiz de 20. Se você achar útil, você escreve 2 raiz de 5. Talvez não seja. Vamos seguindo. Alguém pode alegar também que precisa da medida AD. Fala, pô, eu não sei quem é esse X aqui, meu. Ah, então bora trabalhar com o triângulo ADC. No triângulo ADC também é retângulo, também cabe o teorema de Pitágoras. Você vai continuar dizendo que a hipotenusa, agora conhecida, raiz de 20 ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, 20 menos 9 é 11. O nosso x mede raiz de 11. Bom, muito bem. Agora que eu tenho essas medidas, eu posso calcular seno e cosseno do nosso alfa e do nosso beta. Temos tudo? Não, temos tudo. Vamos lá. Para fazer coloridinho e bacana, para você não se perder. Cadê? Eu que estou perdido aqui. Achei. Vamos em laranja. Seno de alfa. Seno de alfa, a gente brinca lá com o triângulo ABC e faz razão entre cateto oposto e hipotenusa. Então, 2 sobre raiz de 20. E cosseno de alfa, razão entre o cateto adjacente, 4 sobre hipotenusa, raiz de 20. Opa, então pera lá, na nossa expressão zona, já tem aqui o 2 sobre raiz de 20, e já tem aqui 4 sobre raiz de 20. Está melhorando. Precisamos agora de dados sobre o beta. Então vamos mudar a cor. Vem aqui no triângulo ADC. Triângulo ADC. Seno de beta. Seno de beta, razão entre cateto oposto, que mede 3, hipotenusa, que é de novo raiz de 20. Cosseno de beta, razão entre cateto adjacente, que é o nosso x, já sei que é raiz de 11 sobre raiz de 20, e levo lá para a nossa formulona. Raiz de 11... Não, tá ficando feia a sua letra. Não, tá estilosa.
Tá estilosa, tá meio cartoon, assim, ó. Muito bem. E agora, meu, olha só. Esse produto, vamos voltar para a cor verde. Esse produto aqui resultou 2 raiz de 11 sobre 20. 2 raiz de 11 sobre 20. Aqui, 12 sobre 20. Eu posso simplificar esses caras. Raiz de 11 sobre 10. Opa, o que apareceu um 60 ali? Tá doidão, Sidão? Foi um lápis. Um lápis. Pronto, olha aí. Resolvido. Deu até tempo de sacar qual era. Então, era 12 sobre 20, agora ficou 6 décimos. E a soma deles, 6 mais raiz de 11 sobre 10, tem alternativa, o que é uma alegria do tamanho, sei lá de quem. E tá lá, alternativa D. O que você achou desse problemão? Muito duro? Se você disser que não, eu fico feliz da vida. Mas não era um bom problema para a gente começar, né? Agora, vamos mais um pouquinho. Sidão, eu tô cansado, tô cansado. Só mais uma? Vamos mais uma só? Aguenta firme. Saideira pras férias, saideira pras férias. Que é isso, Sidão? Calma. Pronto. Vamos lá. Tava sobrando. Olha a questão 3, lá na página 231. No quadrilátero plano ABCD, os ângulos ABC e ADC são retos. Deu as medidas de AB e AD, que são iguais a 1, BC, que é igual a CD, que é igual a 2, e ele fala que BD é uma diagonal. Parece com o anterior, né? Aí ele fala o cosseno do ângulo BCD. Parece com o anterior. Inclusive na maldade. Não tem figura. Aí você vai lá e produz esse quadrilátero. Olha ele aí. Simpaticão. Quadrilátero plano. Ele fala dos ângulos ABC e ADC que são retos. AB e AD medindo 1. BC e CD medindo 2. Tá ali. Tá beleza. E vamos lá. Ele fala que BD é uma diagonal e, portanto, AC é outra diagonal. Né? E ele quer o cosseno do ângulo BCD, que mais uma vez a gente vai fazer assim. Vai pensar que o BCD, que é esse cara aqui, ele é a soma de dois ângulos. Só que dessa vez dois ângulos congruentes, porque esses dois triângulos são congruentes. Você pode pensar pelo caso lado, ângulo, lado. Por que não? Sidão, e daí? Pois é. Então, para conhecer o cosseno do ângulo BCD, basta que você conheça o cosseno do ângulo que mede 2α. E se você voltar um pouquinho no tempo, você pode escrever isso assim: cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de alfa, ou é alfa, né, x. Ou, se você desejar, por que não? Pode escrever tudo em função do cosseno ao quadrado de alfa. Nem precisa do seno. Ô, Sidão, mas eu não tenho cosseno de alfa, mano. Não, mas você vai lá e procura. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Oh, mas eu não tenho hipotenusa. Então providencia. Vai lá para o triângulo, por exemplo, ABC, e diz assim: vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então AC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Então eu descobri que o AC mede raiz de 5. Boa. Boa. Então, o cosseno de 2α, que mandaram a gente procurar, é 2 vezes o raiz de 5 ao quadrado menos 1. 2 vezes 5... Oh, não, tá louco? Não, não tem nada de louco, tô cansado. Não briga comigo. Esse ainda não é o cosseno, esse é o AC. Calma, agora vamos. Aí o cosseno de alfa, seu maluco, é a razão entre o cateto adjacente, que mede 2, e agora sim a hipotenusa, que mede raiz de 5, que louco. 2 sobre raiz de 5. E agora a normalidade voltou à casa
Sidão voltou à cor. A gente vai perdendo a cor. De tão cansado, perde a cor. E aí, 2 sobre raiz de 5 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4 quintos vezes 2, 8 quintos, né? 2 vezes 4 quintos, 8 quintos, menos um inteiro, que a gente pode escrever 5 quintos, chegamos em 3 quintos. Simpaticíssimo. E, alternativa C, vem Fulvestre que eu tô te esperando. Bom, você que tá aí, cansadão, cansadona, ganhou 3 semanas para descansar. Mas olha, a gente ainda pode se encontrar na nossa última live, na próxima quinta. Sei lá que dia que você está vendo essa aula, você é imprevisível, mas na próxima quinta, que é, deixa eu calcular, dia, nossa, estou perdidão, 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 10, 8, 15, 20, 8, 15, 22, 23, 24, 25 de junho a gente pode se encontrar, dar um abração, terminar esse período super maluco que a gente viveu, ninguém esperava. Parece. Vamos bater um papo na live. Sempre tem uns exercícios novos, legais, para você se mexer um pouquinho, tá bom? Beijo, bom descanso, espero que tenha aproveitado e consulte o seu material de apoio. Vou colocar as resoluções desses que eu fiquei devendo dessa aula, assim as minhas dívidas diminuem, tá bom? Tchau!